Olá, vamos começar com uma pergunta. Para que serve o conhecimento? É para a gente ficar repetindo o passado ou para resolver os problemas que estão bem na nossa frente, no presente? Hoje a gente vai fundo nessa questão, baseados na palestra do professor Antônio Maspoli, e entender a diferença entre uma teologia da memória e uma teologia da inteligência. Bom, e essa nossa análise começa com uma história bem curiosa. O professor Maspoli conta sobre um mestre dele, um senhor de 70 anos que tinha o maior orgulho de usar o mesmo caderno de anotações desde que era estudante. Só que um dia, de brincadeira, os alunos foram lá e embaralharam as folhas do precioso caderno. E o resultado? O professor simplesmente não conseguiu dar aula. Pegou as coisas dele e foi embora. Uma história simples, né? Mas com um significado enorme. E essa pequena história é a metáfora perfeita para o problema que a gente vai discutir aqui. Um sistema de conhecimento que depende 100% da repetição, sabe? Sem nenhum espaço para o novo, para o improviso, para o inesperado. O próprio professor Maspoli resume essa tradição com essa frase. Aquele mestre dele não estava fazendo nada de errado, na verdade. Ele só estava seguindo o que aprendeu. Repetir para não errar. É um tipo de conhecimento construído no medo de cometer erros, em vez de ser construído na coragem de aprender com eles. E essa história toda nos leva direto para o coração da nossa conversa, o conflito entre memória e inteligência. E olha, não é que a memória seja inútil, muito pelo contrário. O problema é quando ela vira a única ferramenta que a gente tem para construir conhecimento. O grande educador Paulo Freire tinha um nome para isso: educação bancária. Imagina só um banco. O professor deposita o conhecimento na cabeça do aluno e no dia da prova o aluno vai lá e saca exatamente aquele mesmo conhecimento, sem tirar nem pôr. Não tem espaço para pensar, só para decorar e devolver. Aqui a gente consegue ver essa distinção de um jeito bem claro. De um lado, a teologia da memória, que parece um papagaio. Só reproduz, repete e principalmente evita errar a qualquer custo. Do outro lado, a teologia da inteligência, que funciona como uma ferramenta para resolver problemas, para se envolver com o presente e, o mais importante, para aprender com os erros. É a diferença entre ser um repetidor e ser um solucionador, né? Então tá, se conhecimento não é só repetição, como é que ele é produzido de verdade? A inteligência não tira saber do nada. Ela trabalha com as informações para resolver problemas. E o professor Maspoli mostra pra gente 4 caminhos para isso acontecer. O professor Maspoli destaca esses 4 caminhos que vão muito além de só decorar. A sabedoria que vem da experiência, a persistência da tentativa e erro, aquele estalo do insight e a profundidade da intuição. Vamos ver como cada um funciona na prática. Vamos começar pela experiência. Isso é pura sabedoria popular. Pensa bem, muito antes de qualquer estudo científico, as avós já sabiam que comer laranja com feijoada fazia bem. A experiência delas gerou um conhecimento super valioso que a ciência só foi confirmar muito tempo depois. O segundo jeito é tentativa e erro. E para ilustrar, a gente tem o exemplo clássico de Thomas Edison e esse número aqui que é impressionante. 2.000 foi o número de tentativas que ele fez até finalmente conseguir inventar a lâmpada elétrica. E o ponto principal é esse. Para Edison, cada tentativa que dava errado não era um fracasso. No caderno dele ele anotava: estou diminuindo a margem de erro. Ele entendia que errar era parte do processo de aprender. Enquanto isso, a teologia tradicional, com aquele medo todo de errar, nos coloca numa camisa de força, como diz o texto. Ela nos paralisa e impede a gente de inovar. Depois vem o insight, que é aquela capacidade de conectar informações de um jeito novo, criativo. A história que o professor conta é ótima. O motorista perde as porcas do pneu. Elas caem num bueiro. Ele fica desesperado. Aí um paciente do hospício que ficava ali do lado sugere tirar uma porca de cada uma das outras 3 rodas. O motorista, surpreso, pergunta como ele, sendo louco, resolveu o problema. E a resposta é genial. Eu sou louco, mas não sou idiota. Inteligência é isso, resolver problemas. Agora, vamos amarrar tudo isso com o campo da teologia. Se a inteligência, com todos esses caminhos que a gente viu, serve para resolver problemas, quais são os problemas que um teólogo deveria estar resolvendo hoje em dia? A questão que fica é exatamente essa. Se a teologia não é só para ficar repetindo o passado, para onde ela deveria olhar? O que realmente importa no nosso tempo, agora? E esse slide mostra essa mudança de foco de um jeito muito forte. Em vez de se preocupar com questões super abstratas, impossíveis de responder, tipo o que Jesus come no céu, a teologia da inteligência se volta para os problemas urgentes, reais. Ela pergunta: o que os pobres não têm para comer aqui na Terra? A diferença é gritante, não é? Para fazer essa mudança, são necessárias novas habilidades.
O teólogo moderno precisa ser quase um detetive do presente, sabe? Alguém capaz de analisar o contexto, de ver crises como oportunidades e de usar a tradição para iluminar os problemas de hoje, sempre aprendendo, sempre se atualizando. E essas habilidades não são só intelectuais, elas são, mais do que tudo, éticas e humanas. É preciso servir à comunidade, ser autêntico, dialogar com o que as pessoas estão sentindo e, o mais importante, ser um testemunho de compaixão no mundo real, e não trancado numa torre de marfim. No fim das contas, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa de uma teologia que não tenha medo de sujar as mãos com a realidade, que responda aos desafios do nosso tempo e do nosso lugar. O desafio, como aponta o professor, é muito claro. Chega de só ficar reproduzindo e traduzindo teologias que foram pensadas em outros lugares para outros problemas. O Brasil tem gente e inteligência de sobra para criar sua própria reflexão teológica, uma que fale diretamente com a nossa realidade, com os nossos problemas, com as nossas esperanças. É hora de sermos protagonistas e não só tradutores. E essa metáfora aqui resume a proposta de um jeito brilhante. Não se trata de apagar o passado. É preciso ter olhos na nuca para honrar a tradição. Mas o fundamental é usar os olhos da frente para encarar de verdade os dilemas do mundo de hoje e oferecer respostas que façam sentido agora. E para fechar essa nossa reflexão, essa citação de Victor Hugo nos deixa com uma pergunta poderosa. Diante dessa tarefa de construir um novo futuro para o conhecimento, que nome a gente vai dar para ele? Vai ser o inatingível, o desconhecido ou a oportunidade? A resposta, no fim, é o que define o nosso caminho.